Boa noite, Noite. os prezados amigos e irmãos que estão conectados. Boa noite ao nosso prezado Elvis, que é aquele que nos possibilita estarmos aqui online com cada um dos senhores e das senhoras. E boa noite a todo aquele que a transmissão tem chegado, não é? Nesses rincões brasileiros. Eu aqui da nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Márcia ali de uma outra cidade maravilhosa, Vitória, Espírito Santo. Então, é uma alegria muito grande nós todos podemos estar conectados, né? Como disse a professora Márcia, no conforto da nossa casa. Isso é um privilégio ímpar que talvez nos séculos passados amigos não tivessem pensado e imaginado que isso era possível, e é justamente o assunto de hoje, né? Aquilo que a tecnologia nos possibilita, nos permite, e como avaliá-la à luz das escrituras, não é? Desde já, agradeço a iniciativa da Igreja Batista da Glória, deixo aqui meu abraço a cada membro da Igreja Batista da Glória, parabenizo-os pelo terceiro Conebi, por esse congresso maravilhoso e frutífero de escola dominical. Parabéns a cada um que está conectado e empenhado também na realização desse congresso. Obrigado, professora e irmã querida Márcia, não é? Abençoe a sua direção na escola dominical e obrigado a cada um dos amigos conectados. Eu vou pedir só um favor a você. Você coloque o seu nome aí no chat, coloque também a cidade de onde você é. Eu já vi aí que a amiga Aldenice, lá de Poxorel, interiorzão do Mato Grosso, 290 quilômetros de Cuiabá, está conectada aí. Tem muita gente aí do Espírito Santo, muita gente do Rio. Então, coloque o seu nome e a sua cidade no bate-papo para a gente conhecer um pouquinho mais você. Vai ser uma alegria muito grande nós podemos estar juntos e conectados nesse tempo, tá bom? Bem, gente, a nossa temática, não é, durante essa horinha que a gente vai estar junto aí, é de inteligência artificial à luz da inteligência espiritual. Eu preparei uma apresentação aqui para compartilhar com os senhores e quero fazer esse compartilhamento nesse momento com cada um de vocês aqui para que a gente possa estar assistindo essa palestra, essa exposição, esse bate-papo sobre esse tema, não é? Queria saber se está sendo veiculado bem aí para vocês, está aparecendo bem para vocês aí na tela, tá tudo certo, gente? Maravilha, estou vendo aí que está tudo certo, então a gente vai seguir com a nossa exposição, né, da inteligência artificial à luz da inteligência espiritual, e você pode separando a sua dúvida, a sua consideração aí, que a gente vai estar atento às veiculações para que chegue da melhor forma possível do conforto da sua casa, não é? Muita gente aí de Vila Velha, muita gente, tem gente de Barra Mansa também, tem Pedro e Ávila, queridos, lá de Itajaí, Santa Catarina, um abraço para esse povo, querida Leda, da Batista da Glória, um abraço ali, obrigado pela Maria Brito, que apontou que está sendo veiculado bem. Vamos lá, inteligência artificial à luz da inteligência espiritual é a nossa temática, então vamos aí adiante com a nossa fala, não é? Lembrando a você que está aí na tela, veiculado o QR Code do nosso Instagram, e aí o livro Inteligência Artificial à Luz da Inteligência Espiritual. Como é que você pode obter essa obra aí? Estou colocando no chat o número de contato que você pode obter essa obra, não é, do nosso contato aí, 999667300, com o prefixo 66. Você pode falar com Sara, que ela vai estar aí mandando o contato para você, se você desejar adquirir essa obra posteriormente, não é? Onde é que começou essa obra? Como é que ela foi produzida? Como é que a gente chegou nesse tema? Alguns anos atrás, na cidade que o senhor permitiu servir ali, a Segunda Igreja Batista de Rondonópolis, não é? Gente muito querida, gente muito preciosa, servindo ao senhor naquela igreja. Eu estava na cidade de Rondonópolis, do Detran de Rondonópolis, e no guichê chegou uma pessoa para conversar com o atendente, e na conversa ele declarou um pouco da experiência que ele teve ao longo de alguns meses atrás. Ele falou com aquela amiga balconista e disse para ela: olha, eu estou me sentindo tão bem. E aquela balconista, a recepcionista, perguntou para ele: mas por que você tem se sentido tão bem? E ele disse: olha, porque você sabe,
Eu sou um cinquentenário, quase sexagenário, e meus filhos foram embora, minha esposa não mora mais comigo, e eu, naquela vastidão de casa, quando eu cheguei em determinada ocasião, estava muito angustiado, até depressivo, e olhei para a Alexa e perguntei para a Alexa para ver se ela poderia me ajudar a recuperar-me e a levantar-me na minha moral e no meu ânimo, e perguntei: Alexia, você pode orar por mim? E a Alexa perguntou: o que o senhor deseja? A oração do Pai Nosso, da Ave Maria, ou alguma oração que eu possa escolher? E ele disse: ora comigo o Pai Nosso. E a Alexa começou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. Ela prosseguiu, aquilo, segundo aquele homem, lhe fez bem à alma, e então ele disse àquela atendente: todo dia agora, quando eu chego em casa, após a minha caminhada matinal, eu pergunto a Alexa se ela pode orar comigo, e a Alexa e eu tiramos um momento de oração. A oração da Alexa subiu. Até que ponto essa oração é válida? Quais as afetações da oração da Alexa na vida desse homem? Essas são questões que talvez alguns anos atrás nós jamais imaginávamos que pudessem existir, mas fazem parte hoje do nosso cabedal de questões a serem respondidas. Portanto, diante de uma situação como essa e tantas outras corolárias, cabe a nós cristãos que temos a revelação da santa e eterna palavra de Deus e examinamos o mundo a partir da perspectiva do quádruplo cenário da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e restauração, cabe a nós refletirmos sobre as influências e afetações da inteligência artificial na contemporaneidade, à luz da revelação que nos é dada, à luz da santa, eterna, sempre eterna e inesgotável palavra de Deus. Portanto, é esse o nosso pontapé inicial, e a partir daí nós vamos ver os conceitos de inteligência artificial, algumas questões nesse sentido para a introdução, a sua abrangência, os seus perigos, e também analisar a inteligência artificial a partir da inteligência espiritual. É o caminho que a gente pretende seguir essa noite. Fique ligado, que é o que a gente vai fazer a partir desse momento. Vamos lá. Pastor, mas eu não entendo, pastor Henrique, sobre inteligência artificial, do que a gente está falando. Eu vim aqui nessa palestra para aprender um pouco mais sobre esse assunto, porque eu sou totalmente leigo sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial exatamente? Inteligência artificial é um sistema virtual que toma decisões autônomas, simulando a inteligência humana, antes que apenas cumprir as programações para as quais foram alimentadas. Porém, com as inteligências artificiais generativas, a possibilidade de criação e decisões autônomas mudou. Então, quando falamos de inteligência artificial, não estamos falando de uma pessoa, não estamos falando de um indivíduo, não estamos falando de um clone. Estamos falando de um sistema computacional, um sistema virtual, que toma decisões a partir daquilo que ele foi alimentado no início. Hoje, as inteligências artificiais generativas já têm as chamadas filhas, ou seja, são inteligências artificiais que tomam decisões autônomas a partir da forma como elas foram alimentadas e criadas, e com seus algoritmos tomam essas decisões. Bem, mas o termo inteligência artificial, ele é questionado por muitos. Por quê? Porque existem muitos conceitos na psicologia sobre o que é inteligência. O que é inteligência? Para alguns, inteligência é a capacidade de tomar decisões de forma autônoma. Para outros, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, será que uma máquina, um sistema virtual, tem essa capacidade de resolver problemas? Alguns dizem que não basta apenas a resolução de problemas, mas há necessidade de intuição. Há necessidade também do ânimo, da animação, da autonomia, da possibilidade
dessa pretensa inteligência poder ter aquilo que se assemelharia a uma alma. Por isso, para muitos intérpretes, o termo inteligência artificial, estrito sensu, não seria possível. Por quê? Porque haveria a necessidade de intuição, haveria a necessidade de algo que nós correlacionaríamos a alguma coisa como um ânimo, como uma alma. Para outros, o termo inteligência artificial é plausível porque autores como Emil entendem que daqui a pouco a inteligência artificial vai ter aquilo que muitos chamariam de uma similaridade àquilo que podemos imaginar como ânimo ou como alma. Será que isso é possível? Será que haverá uma permissão divina para isso? Será que a capacidade da inteligência artificial vai se assemelhar àquilo que conhecemos como alma? Vamos observar e vamos ver a sua caminhada, vamos ver a sua evolução. Para alguns, então, inteligência artificial seria mais uma jogada mercadológica, comercial ou de marketing do que conceitualmente adequado, porque ela ainda não teria aquilo que poderíamos considerar como alma, como autonomia plena ou como intuição, como desejam alguns, não é? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, vamos ir um pouco mais à frente. O que seria, então, inteligência espiritual a partir das Escrituras? Colossenses 1,9 é onde traz o termo inteligência espiritual em algumas versões, principalmente na versão revista e corrigida de Almeida. Paulo diz em Colossenses 1,9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência artificial. Inteligência artificial, o termo para ela no grego é sínesis. Sínesis pode ser traduzido por inteligência, entendimento, discernimento ou conhecimento. Mas a peculiaridade de sínesis é que o termo está ligado intrinsecamente e indissoluvelmente à capacidade de compreender e discernir assuntos espirituais. É um tipo de inteligência que não é meramente cognitiva ou epistemológica. É um tipo de inteligência que só pode ter aquele que tem a mente de Cristo. É um tipo de inteligência que é consolidado por meio da revelação das Sagradas Escrituras, consolidada no entendimento daquele que crê. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter o entendimento formatado pelas Escrituras, pela revelação de Deus, de maneira tal que possamos chegar à raiz de toda a verdade. E quando falamos de inteligência espiritual, estamos falando de um tipo de inteligência que é possível a partir da mente de Cristo. Desta forma, nosso trabalho aqui é analisar a inteligência artificial, ou seja, esses sistemas autônomos de produção de conhecimento que outrora foram alimentados por algoritmos e por seres humanos ali para terem uma lógica, para chegarem a uma conclusão, e hoje tem as inteligências artificiais generativas, analisar esse sistema a partir da revelação de Deus, da Bíblia Sagrada, na mente daquele que crê, na mente daquele que tem a mente de Cristo, a partir desta mente de Cristo, a partir da inteligência espiritual. Vamos, então, em primeiro lugar, ver a abrangência. Onde eu enxergo a inteligência espiritual, Henrique, e a inteligência artificial? Qual é a abrangência da inteligência artificial hoje? A inteligência artificial ela se encontra em tudo, praticamente. Mas, para fins organizacionais, a nossa mente clama pela organização. Nós queremos pegar Carol Quigley, que aponta uma proposta de estudo das maiores áreas de abrangência da tecnologia. Quigley, ele vai separar as grandes produções tecnológicas em pelo menos 3 grandes grupos, apesar de haver muitos outros mais. Primeiro, a tecnologia na habilidade para preservar a vida, com o desenvolvimento e ampliação de saneamento e serviços médicos. Segundo, a tecnologia na habilidade para produzir comida e bens de consumo em bens industriais. E terceiro, a tecnologia na melhorias em transportes e comunicações.
inteligência artificial capilariza-se em muitas áreas, mas, para fins organizacionais e em virtude da questão de tempo, veremos essas grandes áreas de abrangência que estão aqui apontadas. Vamos pegar, por exemplo, aqui a questão do. Deixa eu passar aqui, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só um segundinho. Quero pegar essa obra cinematográfica chamada de Depois, não é? Que trata um pouco da abrangência da inteligência artificial. Quem não viu, vale a pena ver uma obra. Essa obra é uma obra cinematográfica que traz o perfil hollywoodiano e, como tal, é um peixe que contém espinhas, não é? Mas acreditamos na maturidade dos nossos conectados, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, para fazer a triagem daquilo que é bom e daquilo que é ruim no filme. Por que essa obra está apontada aqui? Essa obra está apontada aqui porque ela é uma obra futurista, aponta que esse casal planeja ter um filho, mas filhos no futuro, eles serão gerados em cápsulas artificiais que proporcionarão o ambiente gestacional perfeito para analisar se a criança ela precisa de um tratamento genético embrionário desde o momento gestacional, fazer o acompanhamento da amplitude térmica de maneira adequada para a gestação perfeita do bebê e todo tipo de acompanhamento numa cápsula externa ao útero humano. Ou seja, vai ser um útero artificial que vai estar gerando essa criança. Há uma crise no filme em que a menina do filme, primeiro, predileta ter esse neném artificialmente e o rapaz aí do filme não tem esse desejo. E aí o embate fica em torno da amplitude do uso da tecnologia e do uso do artificial para a geração natural, não é? Bem, se isso nos surpreende, se você jogar as pesquisas aí sobre Japão e China, você vai ver que essas cápsulas já estão em testes, principalmente com ratos e porcos, não é? Para que essas cápsulas entrem em uso, talvez a nossa geração ainda possa contemplar isso. Ou seja, é um futuro que talvez não esteja tão distante. Você aceitaria ter um filho por meio de um útero artificial? Talvez sejam questões que daqui a pouco a nova geração vá se deparar, não é? Um outro elemento que a gente precisa pensar é, por exemplo, a questão da inteligência artificial no uso de vozes e de imagens após a morte. Amy Winehouse, Silvio Santos e Marcelo Rezende foram artistas que, após a sua morte, tiveram a sua voz clonada e tiveram a sua imagem veiculada. Marcelo Rezende, inclusive, no começo do ano passado, como apresentador televisivo, após a morte, recebeu, por meio do seu avatar, um novo apresentador da emissora na qual ele trabalhava. Então, isso gerou espécie a muitos quando um apresentador que já tinha morrido teve sua voz clonada, seu avatar criado, e ele pudesse receber um novo apresentador televisivo. Até que ponto isso é eticamente permitido? Até que ponto o falecido concordaria com a veiculação da sua imagem? Como sua voz foi clonada? Pangramas são períodos frasais que trazem toda a construção fonética e a realização linguística que são necessárias para clonar a nossa voz. Ao lado, você tem um período que constitui um pangrama. Jovem crente fiel, exalta Yahvé, conhece a Bíblia, jejua, ora, medita, prega com zelo, ama o próximo, usa a coinonia e vence o mal com a sabedoria divina. Eu pedi a IA que me fizesse um pangrama que contivesse todas as letras do alfabeto em língua portuguesa e ele me deu esse pangrama. Muitas vezes repetido, esse pangrama ele pode permitir com que a sua voz seja clonada perfeitamente, um avatar seu seja criado e então você possa estar tendo a sua voz veiculada. Por isso, cuidado com ligações de operadoras que ficam mudas do outro lado do telefone
e você às vezes fica falando quem é, e talvez, dependendo daquilo que você fala, você possa ter sua voz clonada para utilização de alguma finalidade contestável, não é? Pois bem, vamos ver aqui, então, agora, passar um pouco mais adiante, para a questão de produção de comidas e bens industriais, na abrangência da IA. A abrangência da IA ela também acompanha para aspectos muito positivos, como, por exemplo, a água de reuso, que nós encontramos, às vezes, em shoppings, em condomínios. Aí à esquerda está o exemplo de uma água de reuso, ou também na engenharia. Por exemplo, você observa hoje as grandes construções elas privilegiam o uso de vidros para que dessa maneira você possa ter a captação da luz solar de forma natural de uma maneira mais intensa e a gente possa economizar um pouco em energia elétrica e a gente possa ter imóveis que sejam mais ecossustentáveis, não é? Você vê também a utilização da inteligência artificial na questão da agricultura. Tive o privilégio de servir ao Senhor nos últimos anos na cidade de Rondonópolis, junto com a minha família, e nós vimos, como ainda se vê hoje, como, por exemplo, quando você vai de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, na reta de Alto Taquari para Alto Araguaia, e você vê drones não tripulados passando sobre a cabeça daqueles condutores automobilísticos, e esses drones eles medem perímetros de maneira bastante precisa e eles mandam gotas para que estejam entrando naquele solo e regando aquela lavoura com o maior índice de precisão possível. É a chamada agricultura de precisão, que ela é capaz de medir o tamanho da gota para que ela não seja tão leve, para que não possa penetrar o solo, mas que ela também não seja tão pesada a ponto de ferir o solo. A agricultura de precisão é capaz de uma economia de até 90% dos herbicidas ou da água para regar um determinado perímetro de maneira mais precisa. Você vai em Mato Grosso e você vê grandes fazendas com tipos de espécies de gado, como o gado Nelore, e você acompanha a pecuária de precisão, em que pessoas altamente capacitadas elas acompanham toda a alimentação que é dada para aquele gado, de maneira que ele possa ter um tipo de alimentação e um tipo de pasto que lhe possibilite ter uma carne que seja mais aprazível a todo aquele que vai usufruir das suas iguarias quando aquele gado for para o abatimento, quando for para o corte. Então, a abrangência da inteligência artificial, ela envolve desde a questão de avatares, desde a questão de atores, a questão de vozes, a questão de tentativas genéticas e biológicas de outras possibilidades a serem dadas para os seres humanos, a questão de agricultura, a questão de engenharia, a abrangência da inteligência artificial hoje é muito grande. Por exemplo, pense você comigo sobre a questão dos nanobots. Os nanobots já estão por aí. Olha esse videozinho aqui comigo, por gentileza. IA, feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Veja você a questão dos nanobots, que já estão aí, e imitam movimentos de insetos, imitam movimentos de artrópodes, imitam movimentos de como se fossem muitas vezes aqueles insetos bastante meticulosos, que às vezes dá até um pouquinho de asco em alguns, não é? É o imitar de uma lagarta, o imitar de uma cobra, para que eles possam, por meio de pulsos elétricos, poder desobstruir uma artéria, poder chegar em cantões do corpo onde muitas vezes algum medicamento não pode chegar. Esses nanobots já estão aí e já estão sendo utilizados. Mas, além dos nanobots, também temos, por exemplo, hoje, a questão dos carros voadores. Os carros voadores já estão aí. Vou parar aqui a apresentação, vou colocar mais um videozinho para a gente dar uma olhada nesses carros voadores aí, hein? Pois é, gente. Já estão aí os nossos carros voadores. E aí? Fala para mim, hein?
Você aceitaria pilotar um carro voador desse? Como é que você ia fazer se faltasse gasolina, hein? É claro que esses carros não são movidos a gasolina, tem outros tipos de baterias, tem vários tipos de energia que são utilizados nele, mas se tiver um problema, uma pane, é que fica uma questão a resolver, uma situação a resolver, né? Imagine você, por exemplo, motos voadoras, como é que nós faríamos, né? Principalmente aqui nesse trânsito carioca translocado, ou nessas grandes megalópolis como Vitória, Vila Velha e seus correlatos, não é? Vamos passar mais um pouquinho, então, após termos visto aí a abrangência da inteligência artificial. Vamos caminhar um pouco mais adiante. Inteligência artificial também está presente em algumas outras áreas, gente. Olha aí, robótica doméstica, que é aquele robozinho caseiro que muitas vezes passa ali em casa, varrendo, mas ao mesmo tempo que ele varre, ele está analisando o perímetro da casa, ele está analisando voz e uma série de outras coisas. Está presente no judiciário para ver ali a questão das causas que estão sendo veiculadas, se um testemunho está batendo com o outro, na análise de dosimetria, nas cidades inteligentes, dublagem, educação, finanças, livros. A inteligência espiritual tem uma abrangência vastíssima, está presente em praticamente tudo que a gente faz hoje em dia. Mas, se a inteligência artificial abrange tudo, ela é o novo Midas, ela tudo que toca vira ouro, será que é assim mesmo ou existem alguns sinões? Eu quero pensar com você agora em uma outra categoria, em uma outra possibilidade, em um segundo tom. Se vimos a abrangência, vamos ver agora um pouquinho também da sua periculosidade logo após este videozinho aqui que a gente vai veicular para você observar o que já está por aí. Pois é, gente. É isso que já está por aí, dentre tantas outras coisas mais. Nós conhecemos os drones, muito difundidos, principalmente na guerra Estados Unidos e Irã, e todos os países ali ao redor, né, no Oriente Médio, e nós vemos os drones em outros formatos. Mas você já tem o projeto Dove, que é o drone em forma de pombo, o projeto Falcon, o drone em forma de gavião, e você tem N tipos de drones, como esse que nós vimos, que é um drone espião, e como uma mosca, como um gafanhoto, como inseto, como pernilongo, vários tipos destes drones que estão aí. E você ouviu que no sul do Brasil foram soltados vários mosquitos para tentar fazer parte de um projeto que fosse benéfico à população. Será que existia algum dronezinho nesse meio, hein? Ficar atento e analisar as possibilidades, não é? Vamos então, se já vimos as suas abrangências, vamos ver o perigo, alguns perigos da inteligência artificial, não é? Quero pegar um livro aí, um filme aí inicialmente, né? Free Guy, com esse ator conhecido hollywoodiano, e lembrar a Amy Webb quando ela pergunta por que pensar em inteligência artificial? Amy Webb, futurista e doutora em inteligência artificial, analista de cenário, nos diz: porque não existe nenhum aspecto da sua vida pessoal ou profissional que não seja afetado pela inteligência artificial. A preocupação e o maior perigo da inteligência artificial é um que é abordado de maneira bastante sutil por essa obra cinematográfica de gênero de comédia. Esse camarada que está aí, e aí lá vem spoiler, é uma inteligência artificial. Todos os que estão projetados na sua tela no anúncio desse filme são avatares. Uma é um avatar, a mulher mais destacada aí é um avatar de uma pessoa que existe. Todos os demais avatares de inteligência artificial, não é? Esse avatar principal de camisa azul, ele toma consciência que é uma inteligência artificial no filme. E como, tendo tomado consciência, interage com os utilizadores da inteligência artificial e desse jogo, e a partir daí ele toma decisões próprias. O maior perigo da inteligência artificial é ela tomar consciência.
Para Emil e para muitos psicólogos, engenheiros, futuristas e utilizadores da inteligência artificial, essa é a maior característica que perfaz alguém ou alguma coisa inteligente. Se falamos de intuição, se falamos de capacidade de resolver problemas, se falamos de ânimo ou alma, estamos falando de consciência. Será que em algum momento a inteligência artificial tomará consciência que ela é um sistema autônomo e ela tomará decisões por si só que afetarão o mundo real? Essa é a maior questão que envolve os perigos da inteligência artificial. Portanto, cabe-nos pensar como elas foram projetadas inicialmente, quem alimenta as inteligências artificiais, quais são as possibilidades de um perigo real. Bem, num recente ranking de alimentadores de inteligência artificial, os Estados Unidos prosseguem à frente, seguidos imediatamente pela China, Reino Unido, Índia e Emirados Árabes Unidos, com a França, a partir do seu presidente atual, Emmanuel Macron, pretendendo chegar a tornar-se uma grande potência de inteligência artificial dentro em breve. Estima-se que, muito provavelmente, a China alcançará os Estados Unidos pelo simples fato de que a China, junto com a Índia, são as duas nações no mundo que ultrapassaram o número de 1 bilhão de habitantes. China não precisa pedir, ou não pede, melhor dizendo, licença para a utilização dos dados daqueles que utilizam a inteligência artificial. Todos nós, quando numa nação como o Brasil, ou numa nação como os Estados Unidos, quando vamos utilizar algum software ou algum aplicativo, assinamos um termo de licença, mesmo que muitas vezes não estejamos olhando. Então, nós cedemos os nossos dados por meio de um contrato que nós assinamos, muitas vezes até mesmo sem ler. Mas na China, por ser um país onde o Estado ele detém essa possibilidade de trazer os dados e utilizar os dados das pessoas que utilizam a inteligência artificial sem mesmo pedir a licença, ele tem aquilo que hoje é considerado como novo petróleo, os dados das pessoas em tempo real. Por isso, muitos analisam que, em breve, a China ela tornar-se-á a maior potência em inteligência artificial no mundo. É ver para crer, é acompanhar, é ver se esse cenário será assim mesmo. Mas, mesmo assim, a China hoje já está em segundo aí, seguindo os Estados Unidos em relação à questão da produção de inteligências artificiais, da alimentação de inteligências artificiais. Pois bem, onde são formados aqueles que alimentam as inteligências artificiais? Principalmente no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou no MIT, na Universidade Johns Hopkins, na Universidade de Stanford. Esses são os 3 maiores centros de produção de pessoas que irão trabalhar com a inteligência artificial. Ainda também que chineses, indianos ou de outras nações têm vindo estudar nesses grandes centros. Apesar de China e Índia, evidentemente, hoje já terem grandes centros e grandes universidades de inteligência artificial. Mas, via de regra, os universitários que participam dessas academias, eles muitas vezes pertencem a um daqueles tão conhecidos grêmios estudantis, Alfa, Delta, Phi e tantos outros mais, fazendo um perfil de jovem, do sexo masculino, via de regra branco, via de regra classe média, tendenciosamente ou muitas vezes alta, fazendo também uma cosmovisão, uma mentalidade, uma forma de pensar. É muito costumeiro que os formados e egressos dessas universidades vão trabalhar no Vale do Silício, onde estão os grandes unicórnios, ou seja, as grandes startups que ultrapassaram a cifra de $1 bilhão, $1 bilhão, né, em rendimento. Ou seja, nós estamos querendo dizer que as pessoas que alimentam as inteligências artificiais têm um determinado perfil, e esse determinado perfil pode, por vezes, ser um perfil que tenha critérios de alimentação que sejam critérios de alimentação contestáveis. Por exemplo, foi muito emblemático o caso de uma empresa aérea muito conhecida mundialmente que teve um overbooking,
teve mais passageiros do que passagens que vendeu. Isso não é incomum. Estima-se sempre um determinado número de faltas previsto em cada voo. A comissária de bordo foi analisar o que a inteligência artificial, em seu boletim, a orientaria de decisão a tomar para que resolvesse a situação de overbooking. Ela apontou um grupo de passageiros que a comissária convidou a voluntariarem-se para saírem daquele voo. Na negativa de muitos voluntários, ela esteve elencando pessoas apontadas pela inteligência artificial que poderiam ser as primeiras a serem convidadas a se retirar daquele voo. Ela fez um convite, um senhor médico que tinha uma reunião em outra localidade para a qual ele iria no seu destino, disse: eu me recuso a sair desse voo, eu adquiri minha passagem em recuso. Mas ele foi retirado à força daquele voo. Por que a inteligência artificial apontou aquele homem para ser retirado daquele voo? Porque aquele homem tinha obtido o seu bilhete no sistema de milhagem e não tinha pago exatamente, diretamente, por aquele bilhete naquela ocasião, tendo-o obtido pelo seu sistema de milhas. Então, o critério que a inteligência artificial utilizou foi um critério financeiro, um critério monetário. Hoje não vou. Mas e se amanhã esse critério for para as universidades, para atendimentos médicos ou para a seleção de entrevistas de emprego? Como será isso? Portanto, todo um tipo de mentalidade que é formado nessas universidades, nos seus egressos, e que alimenta a inteligência artificial, precisa ser pensado agora. Por quê? Se amanhã a inteligência artificial adquirir consciência com os critérios que lhe foram impostos, quais serão as conclusões às quais ela chegará para tomar decisões que talvez possam até mesmo ter um cunho de vida ou de morte? Precisamos pensar nisso hoje. As titãs da inteligência artificial, como mega empresas, são 9. É um livro que eu indico a você para entender o que é inteligência artificial e também as suas ramificações. São os 9 titãs da inteligência artificial de M. Vale muito a pena. Os 9 titãs da inteligência artificial. M, a MY, Web, W-E-B-B. Muito bom livro. 6 titãs americanas, 3 titãs chinesas. Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft e IBM, Alibaba, Baidu. Essas são as 9 mega empresas que produzem inteligência artificial hoje. À luz do que falamos, quais são os perigos e questões éticas envolvidas? Até que ponto, sendo produzido o avatar de um morto, até que ponto o silêncio de um morto pode ser quebrado para interação com algum vivo? Isso é possível? É permitido? Pensa aí você que está nessa exposição, você que está participando conosco nessa palestra, você membro da Igreja Batista da Glória, vocês queridos participantes dessa exposição, você permitiria que fosse criado um avatar seu após a morte, sem a sua permissão em vida? Até que ponto a criação de um avatar de algum parente nosso que já morreu gerará em nós um tipo de dependência psicológica que nós tenhamos que conversar com ele a cada dia? Digo isso porque algumas pessoas às vezes me interpelam e dizem: mas, Henrique, e se aquele avatar clonado que eu estiver conversando for semelhante a uma foto do meu avô e da minha avó que eu vejo e eu sinto saudade? Pode até ser, mas até que ponto ele pode trazer uma dependência psicológica? É algo que precisamos pensar. Na engenharia climática, pode-se manipular o clima de forma intencional em escala global, principalmente sem um consentimento dos habitantes dos ecossistemas afetados? A utilização dos drones como arma de uso militar, com espionagem, como vimos, por exemplo, com os pequenos gafanhotos, como arma de uso militar com espionagem e outras funções, violando, em muitos casos, até mesmo soberanias nacionais. Seria aceitável, gente? E aí, hein? O que é que você acha? Algumas questões sociais a serem pensadas, como perigos. Repara quando você assistir às produções cinematográficas, que a grande maioria dos futuros que se nos é apresentado é um futuro pessimista e distópico. É claro, você pode me dizer: Henrique, mas
via de regra, são pessoas que não têm a mente de Cristo que estão produzindo e por isso são pessimistas. É claro, vou concordar com você. Agora, essa distopia torna-se praticamente hegemônica e onipresente nas obras que nós temos assistido. Jogador número 1, a série do streaming Amazon, Upload, ou a sequência cinematográfica de Jogos Vorazes, todos eles envolvem questões que apontam os perigos da alimentação da inteligência artificial, com critérios, conforme eu mencionei, critérios questionáveis de pessoas que têm produzido inteligência artificial a partir de uma visão de mundo que não necessariamente uma visão de mundo justa e isonômica, e vem gerando uma separação cada vez maior entre aqueles que podem adquirir tecnologia mais cara e aqueles que não podem ou não têm possibilidade de assistir ou de adquirir esse tipo de tecnologia. Ou seja, o abismo social cada vez vai se avolumando e aumentando ainda mais na utilização de inteligência artificial em quem pode adquirir e quem não pode. Algumas questões sociais. Por exemplo, as revoluções 4.0 e 5.0 já estão em curso. Mas daqueles que nos assistem, quem já provou ou quem sabe o que é a revolução 4.0 ou a 5.0? E aí, gente? A revolução 4.0, essas revoluções seriam novas revoluções industriais. A primeira revolução seria da questão das máquinas a vapor, não é, das fábricas, não é? A segunda revolução, o Fordismo, a produção em série. A terceira revolução industrial, o toyotismo, o chão limpo. A quarta revolução industrial teria começado em 2011, com Klaus Schwab, até então presidente do Fórum Econômico Mundial, que teria trazido um pacotão tecnológico com a realidade aumentada, ou seja, a utilização de QR Code, carros autônomos, simuladores e tantas outras coisas mais, num pacotão que hoje a gente já prova e usufrui. Esse pacotão tecnológico teria vindo em 2011, mas quem já provou de todo esse pacotão tecnológico em todos os cantões do nosso mundo? A quinta revolução industrial teria começado em 2017, seria nada mais nada menos do que a aplicação da quarta revolução industrial de uma maneira ecossustentável a partir de 2017. Só que a gente muitas vezes nem sabe que esses negócios estão em curso, a gente nem sabe das novas parafernálias tecnológicas que estão à disposição. Então, será que isso não vai aumentando cada vez mais a distância entre países socioeconomicamente favorecidos e outros países com menor possibilidade de poder aquisitivo? O que nós tendemos a ver, gente, é cada vez mais questões sociais se agravando com a questão tecnológica. Como aumenta, por exemplo, o tamanho da distância bélica entre os países, que contornos, por exemplo, vão adquirindo um tipo de sociedade do controle através dos algoritmos. Não é? Cada vez mais nossas conversas são ouvidas por meio da inteligência artificial do celular, muitas vezes conosco mesmo, dando os dados para o Gemini, não é? Ou para uma outra inteligência artificial que temos no nosso celular, como uma secretária pessoal, basicamente, ou quando nós trazemos o celular para o nosso quarto, para a nossa cozinha, para a nossa sala, e ali aquele celular capta todo tipo de voz, todo tipo de som que tem, e depois, por meio dos algoritmos, nos joga praticamente tudo o que nós conversamos, desde um tênis que desejávamos adquirir, até uma conversa sobre o novo medicamento que devemos querer. Então, qual é o tipo de contorno que a sociedade que nós estamos tem adquirido? Qual é o tipo de controle que vai sendo nessa sociedade por meio da IA, por meio das novas tecnologias? Bem, nas questões sociais, qual de vocês, nossos queridos ouvintes e irmãos, tem tido acesso? Por exemplo, vaso sanitário inteligente. Vaso sanitário inteligente, ele é capaz de, enquanto você faz o seu asseamento pessoal matutino, ele coleta dados das suas questões fisiológicas e ele já está conectado a um laboratório cadastrado e ele mesmo vai fazendo, por meio do tipo de química que existe nele, todo um exame laboratorial, permitindo o diagnóstico de alguma patologia que você possa ter a partir da coleta de dados fisiológicos que você inseriu nele matutinamente, e ele já aponta para o laboratório os dados, o laboratório já faz os exames, esse laboratório já está cadastrado a alguma farmácia que indica o medicamento
para aquela patologia que foi detectada no seu exame, e antes de você sair para o trabalho, aquele medicamento já está chegando na sua casa por meio daquele diagnóstico que foi prescrito quando você esteve fazendo seu saneamento básico pela manhã. Um vasil sanitário desse hoje está custando, um dos mais baratos, a bagatela de cerca de R$ 25 mil. E aí, já tem um vaso sanitário inteligente na sua casa? Ou, por exemplo, um carro de compras inteligente. Você coloca as suas compras, esses carros já tem em Campinas, não é? Você entra no supermercado, você vai passando com as suas compras dentro do carrinho, por meio de um grande portal que faz o escaneamento das compras de maneira automática e já escaneia o cartão de crédito que está na sua carteira, que foi cadastrado para deduzir o valor daquelas compras. Não é que você vai passar a pistolinha com um scanner em cada código de barras que tem em cada produto naquele carrinho. Você não vai tirar mais os carrinhos, não vai tirar mais as compras quando coloca no carrinho no supermercado. Você só vai tirar quando você chegar no carro. Você vai passar com o carrinho inteiro no portal e ali um escaneamento completo é feito e já está pago. Suas compras vão então para o seu carro. Carro de compras inteligente. Ou uma geladeira inteligente, que ela está interligada com a auxiliar de serviços gerais e com uma mercearia próxima à sua casa, de maneira que você coloca o leite em alguma parte da sua geladeira, ele é escaneado quando não está mais lá, não é? E aí percebe-se que está faltando leite, automaticamente essa geladeira que já está cadastrada com o comércio, ela avisa ao comércio que está faltando leite, o comerciante manda para a sua casa o entregador, entregando o leite, que entrega para auxiliar de serviços gerais, que já coloca o leite no lugar, de maneira que quando você deixou o leite, a caixa sem qualquer leite ali na sua casa, na geladeira, quando você volta no trabalho, já está lá sem você ter precisado pedir por algum site de compras, sem passar no mercado ou sem qualquer acionamento, automaticamente ele já está lá. Não é que não existe, é a gente que não tem dinheiro, não é porque todas essas bagatelas estamos falando de alguns milhares de reais. Então, o abismo social tende a aumentar cada vez mais entre aqueles que possuem todo o aparato e parafernália tecnológica e aqueles que não têm. Talvez você use o argumento e me diga, pastor, mas daqui a pouco isso se populariza e todo mundo vai ter. Mais ou menos. Não é tão assim. Veja você, se você quiser um notebook hoje com um bom processador rápido e com tela touch, você não vai desembolsar menos do que R$ 5 mil. Eu estou jogando lá por baixo. O notebook, mesmo que uma grande parte de nós já use, mas não se tornou um produto popular. Não é todo mundo que tem R$ 5 mil para dar. É uma minoria que vai poder adquirir um computador touch com um excelente processador. De maneira que, ainda que haja popularização de alguns itens, outros vão permanecer encarecidos, às vezes até mesmo por intencionalidade, e não apenas pelo custo daquela tecnologia. Então, um dos perigos da tecnologia, da inteligência artificial, é o aumento abissal do abismo entre as pessoas que podem adquirir e as pessoas que não podem adquirir. Há muitas outras coisas, como, por exemplo, algumas reportagens. Toda semana eu atualizo as ministrações de inteligência artificial à luz da inteligência espiritual, porque são reportagens novas a cada dia, como, por exemplo, japonesa de 32 anos se casa com um personagem de inteligência artificial criado no chat GPT. China revela um mosquito drone, ou essa libélula drone aqui do lado, ou o novo robô que dobra roupas e lava louça, disponível por $20 mil em 2026. Que maravilha, hein, gente? Robô que dobra roupas e lava louça. E aí? $20 mil, uns R$ 100 mil que você precisa para ter um robô para lavar louça para você, né? Bem que de repente vale a pena, né? Mas, como eu disse, é a gente que não tem possibilidade muitas vezes. Agora veja, por exemplo, ministra de inteligência artificial da Albânia. A Albânia tem uma ministra, não é que usa inteligência artificial. A ministra da Albânia é uma inteligência artificial, uma das ministras. Está grávida de 83 filhos, que serão assistentes do Partido Socialista do país. Então, a Albânia tem uma inteligência artificial como ministra, que está gerando filhos nesse exato momento.
perigos da inteligência artificial. Diante de uma sociedade cada vez mais adoecida, o que a Bíblia e a teologia têm a dizer acerca da inteligência artificial? Como avaliar a inteligência artificial a partir da inteligência espiritual? É a nossa temática. Vamos, então, a partir da revelação de Deus, fazer essa análise. A inteligência artificial a partir da inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem limitações, gente, não são poucas. Há benefícios, mas ela não é a nova Midas. Ao afetar todas as dimensões do ser, torna-se fundamental a sua análise teológica a partir da inteligência espiritual. Então, ela promete muito, mas ela não resolve todas as coisas. Então, há um termo que as igrejas batistas utilizavam na década de 80 e 90 para o pastor, presidente, que era muito interessante, que trazia um pouco da característica intrínseca à vocação pastoral. Era moderador. O pastor era o moderador, tinha o vice-moderador, primeiro vice, segundo vice-moderador. Nós, mais do que nunca hoje, precisamos de moderação, equilíbrio, para pegar aquilo de bom que a inteligência artificial tem, porém, entender que ela não é a nova Midas, rei da mitologia grega, que tudo que tocava virava ouro. Eu quero primeiro pegar os aspectos positivos da inteligência artificial, para que nós não suponhamos que existem apenas recalcitrância em relação a mesmo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael pergunta a Filipe em João 1,46. A inteligência artificial e seus benefícios na igreja. Veja, por exemplo, uma coisa que grandes igrejas utilizam, e eu acho que pode ser de bom proveito. Aqui, dos benefícios da inteligência artificial, estou pegando só o recorte eclesiástico, porque ela tem muitos e muitos e muitos benefícios, mas eu vou pegar só o recorte eclesiástico por causa do tempo, e também a pesquisa está aí, você pode mergulhar, pesquisar mais e mais, e aprender muito mais ainda sobre o tema. É a questão do reconhecimento facial para acompanhamento de membros. Por exemplo, você coloca uma câmera de reconhecimento facial, claro, não olvidando que existem reveses ou recalcitrância, como, por exemplo, até que ponto a igreja ela aceitaria uma câmera de reconhecimento facial, entendendo que isso não iria tirar a sua privacidade ou direito de imagem e outras coisas correlatas, não é? Apesar do reconhecimento facial já estar muito difundido. Mas você cadastra os membros no reconhecimento facial. E igrejas grandes, por exemplo, de mais de 500 membros, 600 membros, uma igreja como a Igreja Batista da Glória, uma igreja enorme, né? Pega a Igreja Batista da Glória, várias outras igrejas batistas do Espírito Santo, e torna-se difícil, às vezes, o acompanhamento visual dos membros. Com o reconhecimento facial, você pode cadastrar lá que ela avise ao Ministério de Visitação aquele membro que faltou 3 cultos seguidos, para que possa o Ministério de Visitação automaticamente entrar em contato com aquela pessoa, perguntando, olha, você está bem? Está doente? Precisa de alguma ajuda? Ou também o reconhecimento facial da silhueta daqueles que podem apresentar algum tipo de semblante depressivo, desanimado, ou até mesmo chegar na igreja chorando. E aí, automaticamente, uma vez que aquela inteligência artificial, por meio do reconhecimento facial, capta, ela gera uma mensagem em algum ministério da igreja ou num pequeno grupo a qual aquela pessoa pertence, se for o caso dessa igreja, para que aquele pequeno grupo possa ir ao encontro daquela pessoa e dar um aporte, porque ela entrou com um semblante muito abatido naquele dia e talvez possa estar passando por algum problema. É um caminho. Otimização dos templos é outro caminho. Na igreja em que eu servi até recentemente, em Rondonópolis, lugar muito quente, nós tínhamos ar-condicionados de 60 mil BTUs. E se o ar-condicionado daquele ficasse ligado a noite inteira, no final de um culto de domingo à noite, terminando, por exemplo, 9, 10 horas, até uma segunda de manhã alguém esquecesse ligado, não é nada, mas você tinha 30, 40, talvez 50 reais a mais numa conta de luz por causa de um ar-condicionado que foi esquecido ligado ali numa sala de ministério infantil ou no templo da igreja. Se você tem um processo de otimização em que automaticamente, por meio da inteligência artificial, compulsoriamente, 11 horas da noite, todos os aparelhos eletrônicos da igreja estejam desligados, isso pode ajudar num processo de otimização.
Também a questão de organização didática para aula de professor de escola dominical. Nós estamos num congresso de escola dominical. O terceiro não significa que o professor vai produzir o conteúdo. É a eterna briga entre qual é o papel da inteligência artificial na preparação de aula e preparação de mensagens. Irmãos, precisamos entender, a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não pode ter o papel de criadora ou produtora. Ela tem que ter o papel de ferramenta. O professor, o pregador, o expositor, o conferencista, ele recebe a inspiração divina, ele tem o conteúdo, ele o cria, ele seleciona os dados, ele analisa os dados, ele reflete sobre eles. A inteligência artificial pode ajudar na parte didática, na parte de exemplos, na parte de organização de princípio, meio e fim. O professor organiza a aula e pode, de repente, pedir a ajuda da inteligência artificial de: olha, você pode me ajudar aqui na criação de alguns exemplos, na organização de alguns exemplos para esse item 1, esse item 2, esse item 3 que preparei. Esses termos estão adequados, você pode me ajudar a ser mais sinonímico naquilo que eu elaborei. Os itens estão de maneira epistemológica, organizada, de maneira que as partes venham a fazer o todo. Então, a inteligência artificial pode ajudar. Ela é uma ferramenta, não é substituta. Ela é auxiliar, não criadora. Uma vez que o aluno, uma vez que o docente, uma vez que o expositor ele entenda o papel da inteligência artificial, ela pode auxiliá-lo naquilo que ele vai estar realizando, naquilo que ele vai estar apresentando. Análises demográficas, mapeamento estratégico missionário, processo de automação de traduções, tudo isso é possível na utilização da inteligência artificial e vai ajudar muito. A gente quer fazer um mutirão em determinada localidade. Então, o pessoal da Igreja Batista da Glória quer fazer, de repente, uma incursão missionária em alguns cantões de serra. Ela vai ver qual é a característica de determinada rua, se todas as pessoas de determinada região específica da serra têm saneamento básico. Às vezes a gente acha que todo mundo tem banheiro no Brasil, e essa é uma realidade distante. Nem todo mundo no banheiro tem até mesmo saneamento, nem todo mundo no Brasil tem banheiro em casa, tem saneamento básico. A gente não sabe às vezes disso. Então, com uma análise demográfica promovida pela inteligência artificial, talvez os esforços missionários da igreja possam ser envidados com mais acurácia. Não estou dizendo que a igreja ela fará uma análise de cenário a partir só da inteligência artificial, sem considerar a direção divina. Não é isso. Mas é que, uma vez impelido pela direção divina, ela pode fazer a utilização da inteligência artificial como ferramenta para uma adequada análise demográfica para envidar esforços de maneira mais precisa e eficaz na salvação de vidas. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo, diz em Isaías 14:14. Atribui-se, muitas vezes, a fala à queda de Lúcifer, quando, em algum momento pré-histórico, pretenderia tomar pretensiosamente, na sua soberba, o lugar da divindade, o lugar de Deus. O antigo problema dos complexos de grandeza. A inteligência artificial, muitas vezes, ela se coloca como onipotente, onipresente. Ela está presente em todos os celulares e, na maioria dos aparelhos eletrônicos, dá uma falsa sensação de onipresença. A apresentação dos robôs da Tesla e uma nova apresentação de uma abertura de uma Olimpíada dão uma sensação quase de onipotência à inteligência artificial. Tenta-se, de uma maneira indireta, apresentar a inteligência artificial como uma nova deusa. Isso não é uma realidade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Paulo já falara isso. De maneira direta, ao mesmo tempo que tenta divinizar-se a inteligência artificial, tenta-se de forma indireta estigmatizar a criatura. Falamos de vaso sanitário inteligente, falamos de carros inteligentes, falamos de geladeira inteligente, falamos de carros de supermercado inteligentes. E quem não tem aquilo que é inteligente é o quê? Se eu não tenho vaso sanitário inteligente na minha casa, eu tenho vaso sanitário o quê?
Então, quando se coloca o epíteto, quando se adjetiva o substantivo de inteligente, está de maneira indireta tentando se estigmatizar aquilo que não recebe a alcunha, o epíteto, o adjetivo inteligente. Então, é uma velha síndrome de grandeza, um complexo de grandeza que a gente já conhece biblicamente também. Por exemplo, os Jetsons estão ali do seu lado, porque a Hanna-Barbera produziu esse desenho em 1976, e apesar de nós estarmos 50 anos depois dos Jetsons, mas nós ainda não voamos em carros voadores. Vimos aqui um vídeo sobre os carros voadores. E muitas pessoas, quando eu palestro, abordam-me no final, dizendo que estão trabalhando nessa engenharia da produção de carros voadores, que já está bastante avançada também no Brasil. E, perfeito, os carros voadores já existem há muito tempo, mas você tem alguns problemas. Primeiro, é conhecido de todos que os controladores de tráfego aéreo, os controladores de voo, estão entre os profissionais mais estressados do mundo, porque tem que lidar com situações de estresse em tempo real, organizando as rotas dos aviões para não haver qualquer tipo de eventualidade ou colisão. Se até hoje as rotas de avião geram grande estresse, como fazer para organizar as rotas de carros voadores, gente? Carros voadores colidirem no ar. Como vai ser resolvido esse problema? Então, são problemas que ainda não foram resolvidos e estão bem longe de apresentarem uma solução. Por exemplo, se os carros autônomos já existem há mais de 20 anos, carros autônomos, caminhões autônomos, vários veículos autônomos, por que nós não ainda vemos em profusão? Porque todos os acidentes, que são inúmeros com carros autônomos, são asfixiados e não são tão divulgados nas notícias para não gerarem pânico na população em geral, mas o trânsito ele tem muitas variáveis que ainda não foram solucionadas pela inteligência artificial. Se tem uma coisa que tem variável, é trânsito. Você está vindo com um veículo e daqui a pouco, do nada, uma criança vai pegar uma bola que foi. Então, não há, às vezes, nem no ser humano conseguindo desviar do carro a tempo. E a inteligência artificial ainda não consegue responder com tanta rapidez às necessidades das variáveis de trânsito. Por isso, os carros autônomos não são vistos nas ruas do Brasil, nem de qualquer parte, de qualquer megalópole do nosso mundo na contemporaneidade. Por isso, calma, a inteligência artificial tem muitas benesses, mas cuidado com o complexo de grandeza de defensores da inteligência artificial de plantão. Terceiro, o pecado jaz à porta, e cumpre a ti dominá-lo, diz Deus a Caim, após Caim ter apresentado a sua oferta, que foi rejeitada, e a de Abel aceita, e Deus falar para Caim, cuidado, Caim. Até que ponto viver a virtualidade como realidade nos afeta em nossa psique, em nossos relacionamentos e em nossa espiritualidade? Há muitas pessoas que, como no filme que está aí ao lado, Avatar, essa mega produção que alcançou tanto sucesso, um soldado paralítico prefere viver no mundo virtual do que no real, porque no mundo virtual ele pode voltar a ter o seu vício, ele pode voltar a ter a sua fisiologia plena e a sua vitalidade como ele não tinha mais no mundo real por ser um paralítico após seus embates de guerra. Então, até que ponto existem pessoas hoje que preferem viver chafurdadas na mídia eletrônica do que bater um bom papo com um companheiro que está do seu lado? Até que ponto hoje nós estamos perdendo a nossa humanidade por estar com a cara na tela o tempo todo, gente? Até que ponto nós estamos ficando mais irritadiços, com mais insônia, por causa das luzes azuis dos nossos celulares? Até que ponto nós estamos deixando de dar um abraço ou um beijo, porque estamos nos tornando menos empáticos, porque olhamos menos nos olhos das pessoas e estamos mais acostumados a olhar na tela? Cuidado! O pecado jaz à porta e cumpre a nós dominá-lo. Será que deve haver algum limite ético para o grau de alterações de um avatar que o indivíduo se apresente na rede? A gente pode apresentar um avatar cheio de botox, modificar toda a nossa face, apresentar-se com um avatar completamente diferente do nosso na rede, não fazendo jus à realidade do mundo real?
É lícito que um cristão se apresente com uma idade completamente diferente daquela que tem no mundo virtual? Que se apresente com uma personalidade diferente, cor de cabelo, de pele, ascendência étnica diferente? Atitudes como essa seriam consideradas mentirosas ou é algo intrínseco à rede? E aí, será que se eu fizesse essa apresentação com um avatar mais novo, sem nenhum cabelo branco aqui, tirando qualquer pé de galinha, ou fazendo uma apresentação completamente diferente, com um avatar diferente, só para me apresentar com o tipo de face que eu pretendesse ter e apresentar diante dos irmãos, seria considerado algo trivial, intrínseco à rede, ou seria considerado alguma atitude mentirosa? Fortnite de mais jogos. Assassinamos 10, 20 num período de um turno matutino ou, de repente, da tarde. Isso é lícito? Se pornografia virtual é pecado, porque é considerado adultério, por que o assassinato virtual não é considerado pecado? Ou será que é? O que é pecado no mundo virtual também é pecado no mundo real? Interessante, não é? Como é que fica a cabeça de um jovem, de um adolescente, que joga Fortnite domingo após o almoço, de 1 da tarde até 6 da noite, e depois vai ministrar o louvor na igreja na parte da noite? Será que ele está afetado? Será que ele vai dormir bem? Será que ele vai se relacionar bem com seus pares? É claro que talvez você possa me dizer que as consequências do adultério virtual ou da pornografia são mais incisivas e fortes do que a consequência do assassinato virtual. Mas será que não há algum grau de afetação que tire a pessoa do equilíbrio bíblico, são e cristão pretendido pelas Escrituras e que o molde mais a imagem e semelhança do caráter de Cristo? Cuidado. Hoje, gente, o pecado está muito próximo de nós por meio desse aparelhinho aqui. O pecado que poderia estar mais ferozmente junto a nós do lado de fora das nossas casas, hoje ele bate a porta tentando chegar junto de nós. What If é o nome de uma série da Marvel produzida pelos estúdios norte-americanos, que traz realidades alternativas com personagens das suas produções cinematográficas. E se a Capitã Carter fosse o Capitão América? E se o Thor não tivesse o martelo? E por aí vai. Nesse ponto, eu quero pensar um pouquinho sobre o Apocalipse. Não o Apocalipse todo, não o Apocalipse geral, mas só uma parte. Eu não quero ter um tipo de escatologia, um estudo sobre o fim, de maneira taxativa, de maneira contundente, ou trazendo alguma coisa categórica ou impositiva. Não. Por isso, o título What If, nesse número 4. Eu quero pensar hipoteticamente com você que se aquilo que João viu no livro todo, mas principalmente em Apocalipse 13, tiver mais similaridades com a tecnologia do que possamos imaginar. Se ele, muito antes de nós pensarmos em qualquer um desses aparatos ou parafernálias tecnológicas contemporâneas, estivesse tentando expressar com a sua linguagem epocal aquilo que hoje nós vemos por meio das produções tecnológicas. Pensa um pouquinho comigo em Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala sobre uma besta que exerce poder, faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, fogo descer do céu à terra à vista dos homens, engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Faz com que sejam mortos os que não adoram a imagem da besta, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, ninguém pode comprar ou vender, senão o que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Pensa comigo se tudo isso não estiver dizendo um pouco de respeito à tecnologia. Uma besta que cura a ferida da outra, milagrosamente. Isso aí facilmente pode ser feito numa produção de inteligência artificial, alguém colocar um tipo de cura que não aconteceu, mas fazer essa produção hoje facilmente inteligência artificial. Foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta para que a besta falasse. Você lembra que o cinema era mudo? E que grandes atores cinematográficos como Charlie Chaplin
disse que filmes que tivessem voz, som, que não fossem cinema mudo, não seriam aceitos pelo público, e hoje é impensável uma obra basicamente do cinema mudo? Será que conceder espírito à imagem da besta para que a imagem falasse, nós não estaríamos falando de um tipo de voz que vem da tela? Quando se fala, por exemplo, sobre colocar um sinal, durante muito tempo o pessoal ficou preocupado, na década de 80 e 90, de vídeos que falavam de chips que seriam inseridos na mão e que só poderia se comprar ou vender com aquele chip, seria a marca da besta. Nos Estados Unidos, hoje, já existem muitas fábricas e muitas lojas e muitas empresas, chips que são colocados nos seus funcionários, para que por ali ele faça como se fosse um reconhecimento digital. Isso já se existe hoje nos Estados Unidos. Mas eu perguntaria a você, estamos preocupados de um chip que poderia ser colocado na nossa mão, que nos possibilitaria ou impediria de comprar ou vender. Irmão, mas pensa comigo, será que já não estamos falando de um tipo de chip como esse? De um celular? Aqui tem um chip, aqui tem os meus aplicativos bancários, aqui tem o meu gov.br, aqui tem o meu aplicativo de trabalho, aqui tem N aplicativos que, se eu não tiver hoje, eu não posso comprar, nem posso vender. Tem o Mercado Pago, tem o Mercado Livre, tem o Amazon e por aí vai. Então, será que nós não estamos esperando uma realidade muito distante e longínqua, quando essa realidade já está presente? Por exemplo, alguém em algum canto remoto do país ou do mundo, sentado em um escritório com ar-condicionado, se ele observa alguma incompatibilidade entre algum dos nossos números de CPF, ele pode bloquear a nossa conta de imediato e nós vamos ficar sem comprar nem vender. Ou, agora pensa comigo, você lembra que naquele contrato que a gente assina sem olhar, que eu disse agora há pouco, de a permissão que a gente dá, seja para uso dos nossos dados, seja para uso do aplicativo, a gente assina sem olhar, se amanhã, naquela questão daquele cadastro que a gente faz para obter aquele aplicativo, a gente simplesmente tiver ali alguma coisa que comprometa a nossa fé para fazer a assinatura de um aplicativo bancário. E aí, gente? Como é que vai ficar? Será que a gente vai aceitar não comprar, não vender e por aí vai? Eu acho que a coisa está mais perto do que a gente imagina. Com tantas tecnologias de controle, seria difícil, havendo alguma determinação governamental a nível mundial ou local, fazer com que não se possa comprar ou vender, vedando o acesso aos recursos financeiros em formato eletrônico, ou até mesmo se pudesse rastrear, determinar rapidamente que sejam mortos todos os que não adoram a imagem da besta, seja qual fosse esse sinal? É para a gente pensar. Bem, pastor, e diante desse quadro, pastor, o que eu faço? Irmãos, há tantas coisas ainda da abrangência da inteligência artificial, há tantos itens ainda que dizem respeito a perigos, benesses ou análises, mas eu não quero ser como aquele médico que aponta o diagnóstico e não aponta algum remédio de cura. Vamos pensar em alguns caminhos que podemos seguir. Primeiro, lembrar que Paulo diz em Romanos 1,6, e eu quero ler para você, para nós lembrarmos de um elemento central. Romanos 1,6, o texto bíblico, ele nos diz: pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes e pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Chamados para serdes de Jesus. É a nossa primeira vocação. Fomos chamados para sermos de Jesus, e o próprio Senhor Jesus nos diz em Lucas 12:56, aprendei a discernir nesse tempo. É nosso dever analisar a inteligência artificial à luz da inteligência espiritual. A inteligência, diz Provérbios 2:11, nos conservará. Que tipo de inteligência? Não devemos temer, irmãos, porque a inteligência espiritual, ela nos conservará, principalmente nesses dias. Não em um tipo de alienação, não em um tipo de alijamento social, mas ela nos ajudará a, imersos nessa cultura contemporânea e tecnológica, a encontrarmos caminhos de não apenas de sobrevivência ou vivência, mas de vida em abundância nesse período tão desafiador. O que fazer? Primeiro,
Cuidado com modismos. Por exemplo, pastor virtual e igreja virtual, será que são salutares? Há um ministério que já permite, ele é internacional, que você tenha um pastor na palma da sua mão, no seu próprio celular, só para você, por $30. Pastorzinho só para você, todinho seu. Eu fico até com receio de falar isso, gente, e vai que amanhã me substituem, me deixam aí e falam, olha, não precisa mais de pastor para nada, você está cancelado aí, que você está fora. Brincadeiras à parte, você pode ter um pastor na palma da sua mão por $30. Cuidado, gente. Até que ponto isso é salutar? Igreja virtual, será que isso é possível? Igreja, cultos virtuais, irmãos, ou esse expediente virtual que nós estamos utilizando, é como um lanche fast food. São 8h57 no horário de Brasília. Em alguns amigos meus, como no nossos queridos que estão assistindo de Mato Grosso, é 1 hora a menos. Em outros cantões do Brasil, 2 horas a menos. A gente termina esse encontro, cada um vai comer um lanche. Alguns vão no Subway, alguns vão no Habib's, alguns vão no Bob's ou no McDonald's. Vai matar a nossa fome hoje. Talvez possamos tomar um café da manhã lá amanhã, ou também no final da noite. Mas quando for domingo, a gente já não aguenta mais fast food. Já comemos cheddar, já comemos hambúrguer, já comemos batata frita, tomamos refrigerante, não aguentamos mais. A gente quer feijão com arroz, a gente quer carne, a gente quer essa famosa muqueca capixaba, essa muqueca maravilhosa aí, dessa terra querida do Espírito Santo. Então, o culto virtual é como o fast food. A gente está no hospital, o culto virtual é uma benção, porque a gente quer estar junto com a igreja e não pode estar. A gente está ali no culto, naquele leito, naquele hospital, a gente está lá. Ou quando a gente está viajando, quando a gente está embarcado, quando a gente está numa plataforma. Ele ajuda. Mas, quando a gente tem liberdade e possibilidade de ir, a gente tem que estar junto com os irmãos, a gente tem que estar na igreja. Então, cuidado com alguns modismos. O culto virtual, o culto eletrônico, ele ajuda por um determinado período de tempo, mas a gente precisa de relacionamento, se tocar, ver, falar um com o outro. Segundo, vigie. A vigilância é fundamental em relação ao pecado. Irmão, cuidado, mais do que nunca. Uma faceta do fruto do Espírito Santo que precisamos na contemporaneidade, indubitavelmente, é o domínio próprio, a temperança. Precisamos de domínio próprio para dominar esse cara aqui. O pecado jaz à porta, o celular está ali. Irmãos, e quantas pessoas têm brigado por causa de Instagram, têm cancelado parentes da vida real por causa de um cancelamento virtual, uma briga de uma entonação que, se fosse falada olho no olho, a pessoa ela perceberia uma outra intencionalidade que não aquela da mera letra fria da tela. Irmãos, cuidado com o virtual. A vigilância e o domínio próprio em relação ao pecado são fundamentais. A pessoa chafurdada na pornografia. A pornografia virtual já é a terceira causa de divórcio do Brasil na contemporaneidade. Cuidado. Vigie em relação a isso. O que vai ajudar na libertação da pornografia? O jejum mata a carne. Então, pratique jejuns. Jejuns além da sua fisiologia. Jejuns também de tela. Solte, se liberte-se do celular durante algum tempo. Na dúvida, se você acha se está muito diante da tela ou não, pergunta aí para o cônjuge que está do seu lado. Pergunta para algum amigo, muito gente boa, querido seu. Se você está usando muito celular, pergunte aí para ele. Você acha que eu estou usando muita tela? Você acha que eu estou usando muito celular? E ele vai te responder em amor. Ouça o conselho dele. Use menos tela. Liberte-se do celular. Terceiro, pratique jejuns intermitentes de tela. Use com moderação. Quarto, não venda seu cérebro. Exercite-o. Inteligência artificial é ferramenta. Não venda o seu cérebro. Leia livros. Produza. Não venda o seu cérebro. É muito comum que nos lugares onde vou, as pessoas perguntem de canal do YouTube, as pessoas perguntem de recursos eletrônicos. Irmãos, precisamos perguntar de livros.
Precisamos ler, precisamos voltar a exercitar o cérebro. Quinto, saia a campo, natureza, trabalho manual, relacionamentos, missões. Vá na rua, passeie, respire o cheiro das flores, faça trabalho manuais, lave uma louça, varre uma casa, tire o lixo, relacione, abrace, beije. Irmãos, nós precisamos nos tocar. Um triste legado que a pandemia nos deixou de 2020 e 2021 é que a gente se abraça menos, a gente se beija menos. Toque nas pessoas. Nós precisamos de toque, nós precisamos de abraço. Estar com os irmãos à distância é bom, mas como seria melhor se eu pudesse abraçá-los, cheirá-los, beijá-los, vê-los? Nós precisamos disso. Nós somos seres relacionais, precisamos disso. Sexto, presentifique-se. Ausência e pecado costumam andar de mãos dadas, costumam fundir-se. Irmãos, precisamos estar presentes. Assistir um culto é bom, mas a tela ainda não tem a capacidade de transmitir a inteireza da percepção da presença de Deus. Um momento de louvor, um momento de adoração, um momento onde o Espírito Santo ele está passeando e permitindo a percepção forte da sua presença ali, é insubstituível. Assistir um culto é bom, mas participar é muito melhor. Vá à igreja, participe, assuma ministérios, exerça seus dons e talentos. Nós precisamos nos presentificar. A tecnologia trouxe-nos a ilusão de que a presença é substitutiva, é substituível. Não é. Nós precisamos estar presentes. Sétimo, tenha a sua experiência. Agostinho lembra, não pode matar a fome quem lambe pão pintado. Não pode saciar sua fome quem lambe pão pintado. Nós precisamos de experiência. Como sabemos que o Espírito Santo está em nós? Ele se presentifica, ele se visibiliza, ele se move, ele age. Nós sentimos sua presença, nós experimentamos sua presença. Nós precisamos experimentá-lo a cada dia. E na reunião dos santos, na congregação, na ação, na visitação dele, nós presenciamos a sua presença, nós experimentamos-lo. Portanto, nós precisamos ir além da tela. Nós precisamos estar presentes. Oitavo, mais face e menos face. Sai um pouquinho do Facebook. Hoje a gente quase nem usa mais Face, né? Hoje é Insta. Alguns vão naquela doideira que é o TikTok, Snapchat e tantos outros aplicativos mais. Sai da tela, irmão. Você tem um filho aí do lado, você tem uma filha, você tem uma mãe, um pai, vai lá, faz uma visita, bate um papo. Uma vez eu fiz uma pesquisa com as crianças da igreja onde a gente servia e perguntava o que ela mais gostava no seu pai e na sua mãe. E quase todas as crianças responderam: eu gosto quando meu pai me faz cosquinha. Vai lá, larga esse celular, solta um pouco o notebook. A empresa não vai morrer sem você, não. Vai lá e faz uma cosquinha no seu filho. Vai lá e enche de beijo o seu filho. Vai lá e abraça sua esposa, beija sua esposa. Vai lá dar um abraço no seu pai, na sua mãe. Vai fazer um bolo. Vai fazer um trabalho manual. Como isso é bom. Como isso faz a gente resgatar aquela humanidade que a gente tem. Portanto, lembre-se, Jacob Schaff, no seu excelente livro Transhumanismo, ele nos lembra. Não deveríamos pensar sobre o uso da tecnologia hoje, sem levar em conta em quem nos transformaremos amanhã como consequência disso. A inteligência artificial é ótima serva, mas péssima senhora. Não podemos vender a inteligência espiritual para ela, jamais. Nós precisamos olhar, ver o que é bom, retê-lo e descartar aquilo que é contraproducente. O meu convite a você, meu irmão, minha irmã, é que mais do que nunca, nesses tempos contemporâneos, nós estejamos atentos com o dom do discernimento do Espírito, exercendo a faceta do fruto do Espírito, do domínio próprio, lembrando a inteligência artificial
que como secretária, auxiliadora e ferramenta, ela é ótima. Mas que nós só temos um Senhor. E ele não se chama Gemini. E ele não se chama, jamais, inteligência artificial. Ele se chama Jesus de Nazaré. E a ele servir.